é confundida com espiritualidade. E isso dá uma confusãozinha na mente da gente quando a gente está fragilizado. Nós somos seres humanos, nós não somos máquina. Então, o nosso emocional, ele se fragiliza quando a gente está em situações de muito... Gente, que barulho irritante. Quando a gente está em situação de um estresse muito alto. No caso da história que eu vou contar, a gente estava vivendo uma época de muita mudança na minha família, na minha casa, e a minha irmã estava doente. Então ela estava bem doente e a gente tinha acabado de saber da situação e não sabia como reagir, não sabia como agir. Não sabia se o tratamento era para sempre, não sabia se tinha que aceitar o tratamento, qual era a eficácia do tratamento. A gente não sabia, então a gente meio trabalhava com duas hipóteses. Ou ela curava de vez, ou ela ia ficar doente para sempre. E aí, doente, eu digo doente mesmo, porque ela estava doente mesmo. Por quê? Porque quando ela foi diagnosticada com HIV, na verdade ela não era uma pessoa mais vivendo com HIV, ela já foi diagnosticada na fase AIDS. Então ela estava bem doente mesmo, estava magrinha, já estava muito debilitada, estava sofrendo muito, principalmente porque como a gente não entendia e tinha toda uma questão de igreja, tinha toda uma questão de esconder das pessoas, de medo, de abandono dos amigos da melhor amiga que tinha sumido. Então ela estava vivendo esse abandono assim social. E aí, isso foi na época de 90 e pouco, 90 e pouco, 1990 e pouco, 98, 98. E aí eu fui dormir e eu ouvi claramente uma voz me dizendo: eu vou curá-la. E aí eu falei: depois eu vou dar essa mensagem para ela. E aí meu corpo balançou sozinho enquanto eu tava dormindo. Eu falei: nossa, é Deus falando comigo, eu vou dizer para ela. Aí fui lá e falei: Má, eu recebi uma mensagem de Deus dizendo que vai te curar. E ela ficou toda emocionada e tal. Tempos depois, 2 anos depois, não sei quanto tempo depois, minha irmã faleceu. E eu confiava que ela ficaria bem. Então, aquela minha mensagem espiritual bagunçou minha cabeça, porque não batia uma coisa com a outra. E aí corta para alguns anos depois, não muito tempo depois, eu conheci um rapaz que era de uma religião diferente da nossa. E eu fui dormir e eu senti um corpo em cima de mim e eu não conseguia falar. Eu tentava falar e não conseguia. Na outra noite, eu vi um corpo voando fora da minha janela. E aí eu comecei a orar, orar, orar e aí acordei. E na época, eu também achei que era uma coisa espiritual. Anos depois, eu saí do Rio, vim morar em São Paulo, comecei a trabalhar em outro ramo, né, mais ligado às artes. E aí eu comecei a estudar, não lembro porquê, lembrei, mas comecei a estudar distúrbios de sono. E aí um distúrbio de sono, ok, outro distúrbio de sono, ok, aí eu, peraí, paralisia do sono causa vários relatos muito parecidos comigo. Corpo voando fora da janela, sensação de um corpo por cima de você, sensação de tentar falar e não conseguir. E aí eu vi que as minhas experiências super espirituais de recado de Deus, na verdade, eram um distúrbio de sono, que acontece quando você está numa situação muito estressante, muito estressante, e o teu subconsciente vai buscar uma válvula de escape. E no meu caso, o que era uma válvula de escape naquele caso? Era o meu desejo de que ela ficasse bem. Então, eu sonhei com uma pessoa, né, com Deus me dizendo que ela ia ficar bem. E aí eu fui passar adiante, obviamente, porque eu já recebi aquela mensagem. E no caso do namorado lá, não tinha nada. Foi simplesmente o distúrbio de sono de uma época que você tá... Ela tinha acabado de morrer, vivendo uma época de muito estresse.
Porque quando a Márcia morreu, eu fiquei muito em estado de choque e a minha mãe ficou muito doente logo em seguida e eu tive uma crise de coluna muito severa por causa do estresse. E aí que me pedia de andar, e eu fiquei muito nervosa, a gente ficou sem dinheiro na época, foi uma crise atrás da outra. E aí, obviamente, nosso subconsciente vai, vamos botar um sonhozinho aqui estranho para deixar ela mais preocupada, porque nem sempre vem também o alívio, às vezes vem uma neura, como por exemplo, saindo do distúrbio do sono, outra peça que o nosso subconsciente joga na gente é criação de sintomas. A pessoa quer muito engravidar ou tem muito medo de engravidar, então tem esses dois meios. Aí quer muito ou tem muito medo, começa a ter sintomas. Sintomas de gravidez, a menstruação nem vem. Aí tem enjoo, o peito incha e tudo, e a pessoa vai lá faz o exame negativo. Isso aconteceu com a minha mãe. Minha mãe estava grávida, com a barriga grande, e aí na verdade ela estava com um problema hormonal, e aí o médico falou, você não tá grávida não, minha filha. Agora você vai fazer um tratamentozinho e aí pode ser que... Cheguei. Foi. Mas ela teve uns 4 meses de gravidez fake. Bom, outra situação é da pessoa ter muito medo de ter HIV, por exemplo. E aí ela começa a ter sintomas. E às vezes ela tem sintoma de uma virose, mas ela cisma que é o HIV, porque ela tem tanto pavor de ter o HIV, tanto pavor das coisas que falavam antigamente, tanto pavor que ela começa a falar, quais sintomas? Aí fala diarreia. Teve diarreia, tem HIV. E aí tem sintoma, qual sintoma? Meu sintoma me dá urticária. A pessoa tem urticária. Então, tudo o que ela tem medo ali, a mente dela começa a produzir. Mas na verdade o exame diz que ela é negativa. E ela não acredita no exame, porque a mente fica pregando peças. Então, seja por distúrbios de sono, seja por criação de sintomas, de criação de realidades, de fantasias na realidade, de situações que fogem totalmente da realidade, a gente precisa parar para analisar por que a gente está tendo a XYB situação, por que a gente está vivendo isso. Então, e avaliar de onde isso está surgindo. E, gente, é muito importante buscar, se possível, ajuda psicológica nesses momentos. Porque quando a Márcia foi diagnosticada com HIV, a gente não sabia nada. Nada. Nem sobre tratamento, nem sobre prevenção. A gente só sabia a palavra camisinha, mais nada. A gente era muito importante. Teria sido importantíssimo e muito mais confortante, se não for, me desculpem, mas teria sido muito importante pra gente saber como lidar com o tratamento e hoje ela estaria aqui com a gente. Mas a falta de informação, falta de orientação, falta de esclarecimento cobrou um preço alto. Então, se acontecer essas situações com vocês, procurem ajuda psicológica, existe gratuita pelo SUS. Então, pesquisem isso, não vão atrás de pessoas que ficam alarmando, colocando um sinalzinho vermelho, uma pulguinha atrás da orelha. Não, vão procurar ajuda emocional, não colocar as coisinhas no lugar, tá bom? Porque sofrer sem necessidade ninguém merece. Um beijo.